Ao contrário da maioria das pessoas que tiveram a oportunidade de ir em exposições retrospectivas do Ângelo Venosa, eu conheci o trabalho dele no estúdio. 30 dias da morte do Ângelo, teve um evento e eu tive essa oportunidade de visitar o estúdio sem ele. A Sara me levou para ver de novo. Eu acho que eu pedi para ela, pode subir lá para ver de novo as coisas. E ela gentilmente me levou. E aí que eu manifestei que eu teria interesse em fazer uma coisa. Eu falei, as pessoas, alguém tem que ver isso. Isso aqui é muito importante. E ao entrar nesse estúdio, né, você primeiro se depara com algumas obras prontas. Elas carregam toda essa referência biomórfica, mas elas têm também algo de teatral, algo de leve, como que todas as formas elas se desenvolvem, elas podem crescer, elas elaboram. Essa consciência formal com essa pegada biológica, eu acho que era uma coisa que preocupava muito o imaginário do Ângelo. Por consequência, ele tinha uma curiosidade, uma afeição muito grande por formas na natureza. Então, no estúdio dele, você encontra pedras, ossos, folhas secas. E era justamente essa ponte entre o lugar do artista, onde ele concebe essas ideias, essas formas, e a obra finalizada. Ao entrar ao estúdio do Ângelo, é que você não entra um espaço físico, você entra um espaço mental. Dentro do estúdio do Ângelo, você tem uma espécie de perspectiva de como ele pensava. Uma coisa que aparece muito é a ideia de propriocepção. Como você se relaciona com as partes do seu corpo, né, que tem um aspecto biológico, humano, no trabalho do Ângelo, que é quase patente. Existia quase uma ideia de propriocepção poética. Como você pode imaginar partes da tua existência física e usar isso como inspiração. Geralmente, escultores eles estão preocupados em dominar um tipo de técnica, um tipo de material específico. O Ângelo, ele transcende a ideia do material. As mesmas formas, elas têm uma transmutação para o metal, para o bronze. Aí, de repente, elas assumem mais uma coisa mais óssea. Aqui no estúdio do Ângelo, a gente tem um pouco essas duas versões, da imagem como um fruto da imaginação, como essas imagens se formam, né? Ele tinha uma ideia de escala, né, que ela era muito livre. A obra dele, ela se desdobra de maneiras surpreendentes. Elas vão para um lado super tecnológico e, ao mesmo tempo, elas têm uma coisa manual de marcenaria, sabe, da coisa da mão, da pele. Você vê o contato, é muito presente, sabe, a mão do artista. Eu acho que o contato dele também com as possibilidades tecnológicas que o computador trouxe ampliou muito, sabe, a capacidade de visualização desse universo, essas coisas que ele tinha na cabeça. E ele conseguiu traduzir isso para formas pequenas, intermediárias, que eu achei super importante incluir na exposição. Essas formas que a gente, às vezes elas não estavam prontas, às vezes elas são simplesmente elementos de processo de criação que eram encontrados em volta dele, no local de trabalho, onde ele trabalhava mais ali, na parte mais cerebral, né, do trabalho. Aí você vai adentrando a mente do artista. Você vê primeiro o trabalho pronto, depois a origem dessas formas. O Ângelo tinha uma coisa fantástica, que ele era muito interessado, né? Ele era um interlocutor muito absorvente, né? Muito paciente. Então ele tinha um charme, eu acredito ainda na arte da conversa, né? Ele era um grande artista nisso também, de uma forma elegante, passiva. Te dava um tempo para elaborar coisas em cima do que ele estava falando. Eu lembro dessas visitas no estúdio me carregarem com muitas ideias, sair daqui com muita coisa na cabeça para pensar. Existem obras que você fala, cara, como é que ele estava pensando em estruturas modulares, sabe? Tem tantos direcionamentos, tantas possibilidades, né? E é lindo ver esse germinal de ideias.